Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje a gente vai falar sobre por que o Brasil tem que testar mais. Então, tem dois motivos muito importantes do porquê a gente tem que testar mais. O primeiro deles, e talvez não o mais óbvio, a gente tem que testar mais para poder abrir a economia. A gente tem que testar mais para flexibilizar a quarentena. Vou explicar mais disso depois. E, claro, o segundo motivo, ele é o mais óbvio. A gente tem que testar mais para a gente ter uma noção da dimensão do problema, mas principalmente para a gente conseguir barrar o avanço da Covid-19. Então vamos lá. Antes de começar a falar desses porquês, eu quero explicar o tipo de teste que a gente tem. Então, são dois testes que a gente tem da Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo, dois testes principais. O primeiro é o teste molecular, que é o chamado PCR, ou o RT-PCR, e o teste sorológico, também conhecido como o teste rápido. Então vamos dar as diferenças entre eles. O teste molecular, ele é o padrão ouro para detecção da doença, então ele é o melhor teste que tem. Ele coleta material com o swab, aquele cotonete grandão, né? E ele coleta esse material do nariz ou da garganta, e essa coleta tem que ser feita num lugar especializado, ou num laboratório com as condições, ou num hospital. Então, esse teste aí, ele é um teste que tem que ser feito com todo cuidado pelo profissional da saúde. Tem que ter bastante treinamento para realizar esse teste com segurança, tanto para o paciente quanto para a equipe. E ele demora umas 4 horas para sair o resultado, depois dessa coleta e envio do material, e ele confirma se está ou não com o coronavírus. E ele tem melhores resultados para pacientes que estão naquela etapa sintomática. Quando os pacientes apresentam sintomas, é que esse teste deve ser empregado. Então ele tem aí uma janela de confiabilidade. Ele tem essa janela que é o período que o teste vai ser mais eficiente. Se o paciente está ainda há muito pouco tempo contaminado, ele não vai detectar, e se o paciente já foi contaminado há mais tempo, ele também não vai detectar. Agora o segundo teste, o teste rápido, né, o teste sorológico, ele é feito com coleta de sangue, e esse sangue pode ir ou não para um laboratório, e ele não procura o vírus. O teste molecular, ele procura o vírus, o RNA do vírus, na verdade. E o teste sorológico, ele procura anticorpos para o vírus. Então, o organismo já tem que ter tido contato com o vírus há mais tempo. Em particular, ele só começa a realmente funcionar a partir de 8, 10, 12 dias, às vezes, após o contato com o vírus, que é o tempo que dá para o organismo produzir os anticorpos. Mas depois que ele produzir anticorpos, ele vai funcionar por um grande tempo. Então, ele não tem uma janela de confiabilidade. Ele vai funcionar depois de um certo tempo. E aqui ele tem uma desvantagem, que ele perde a capacidade de detectar pacientes infecciosos. Ou seja, se a pessoa está com o vírus agora e ela está transmitindo agora, é mais difícil que o teste rápido funcione para essa pessoa. É mais adequado utilizar o teste molecular, porque quando a pessoa está infectando, ela muitas vezes ainda não tem esses anticorpos. Algumas vezes tem, mas muitas vezes não tem. Então, essa capacidade de detectar pacientes infecciosos diminui. Então, que nem eu acabei de falar, cada teste tem o seu momento de ser realizado. O PCR tem que ser utilizado para pacientes que estejam com sintomas ou que estejam com suspeita de contaminação agora, uma contaminação mais recente pelo Covid-19. O teste rápido ele tem que ser utilizado em pacientes que tiveram sintomas no passado ou que tiveram também no passado contato com pacientes que tiveram essa confirmação do Covid-19. Então, o PCR, aqui é a importância fundamental, número 2, do PCR, né? Que é a rastreabilidade da doença. O que é a rastreabilidade da doença? Isso é o que vai fazer a gente conseguir barrar o avanço do Covid-19. Enquanto não chegar na rastreabilidade e nem na vacina, a gente vai ver os números continuarem crescendo. Deixa eu explicar o que é rastreabilidade. Digamos o seguinte,
tem uma firma de telemarketing. E aí uma operadora ou um operador foi contaminado. Teve teste positivo. Todas essas pessoas que trabalham nesse local têm que ser testadas, mesmo que não estejam com sintomas. Elas têm que ser todas isoladas, têm que se assumir que elas estão contaminadas, tem que dar todas as orientações para elas ficarem em casa. Aí não é mais uma opção, aí é um dever cívico moral. Se tu teve contato com uma pessoa que foi confirmada com Covid-19, tu tem que agir como se tu também tivesse contaminada e contaminando. Então o PCR, ele é o teste que vai dizer se tu tá contaminado, se tu tá contaminando em tempo real. Então aí tem essa questão aí da rastreabilidade. E também tentar identificar de onde que a doença veio, quem foi que transmitiu para essa pessoa, né? Vamos lá, então seguindo. O teste rápido ele é importante num segundo momento, por exemplo, para saber se uma pessoa tem os anticorpos e se ela poderia com segurança voltar ao trabalho. Então o PCR ele é mais importante num primeiro momento, para barrar o avanço do Covid-19, e o teste rápido ele é mais importante nessa questão de quem é que pode voltar com mais segurança para o trabalho. Claro, não tem uma correlação, a gente não sabe se uma pessoa que já teve Covid-19 não pode ter de novo. Parece que é muito raro isso acontecer, mas ainda tem estudos que estão trabalhando nisso. Então, provavelmente, quem já teve contato com o vírus, quem já tem os anticorpos, pode se sentir mais seguro de voltar ao trabalho, que não vai se contaminar novamente. Mas, claro, duas preocupações. A primeira preocupação é o falso negativo. Chega a 30% de falso negativo, mesmo se a gente pega os intervalos corretos de medição de cada teste. Ou seja, a pessoa está contaminada ou foi contaminada e o resultado diz que é negativo. Essas estatísticas chegam a 30%. A segunda preocupação, claro, é o falso positivo, mas ele é menos preocupante em dois sentidos. O primeiro sentido que ele é menos preocupante é na probabilidade, especialmente no teste rápido. O positivo, quando dá positivo, é muito difícil de estar errado, é 1% a confiabilidade. 99% a confiabilidade, né? O oposto. Então, só que mesmo que dê um falso positivo, isso não é tão preocupante, porque se uma pessoa que está contaminada e acha que não está, isso é muito mais danoso do que uma pessoa que não está contaminada e acha que está. Porque essa pessoa que não está contaminada, mas acha que está, ela vai se isolar, ela vai se ficar reclusa e não vai acontecer nada, ela não vai contaminar mais pessoas. Claro, tem aquela questão da pessoa que achou que está com o coronavírus, não está, achou que estava imune, voltou para a sociedade com uma segurança falsa, uma falsa segurança, e se contamina. Então aí tem essa questão do falso positivo. Mas do ponto de vista da sociedade, o falso negativo é muito mais preocupante do que o falso positivo. Então vamos lá. Qual é que é a maneira de diminuir o falso negativo? Repetir os exames. Porque olha só, se a gente repetir 2 vezes o exame e nas 2 der negativo, significa que a probabilidade dele estar errado é 9%. Se repetir 3 vezes, 2,7%. Se repetir 4 vezes, é menos de 1%. Então, se a gente repetir várias vezes o exame e sucessivamente der negativo, a probabilidade desse negativo ser realmente um negativo começa a aumentar, começa a ficar maior. Claro, como é que se paga, né? Começa a ficar alto o custo dessa repetição de exames, né? Enfim, e quantos testes o Brasil faz? Esse slide eu encontrei numa reportagem ontem, eu vou deixar o link da reportagem aqui embaixo, mas ele diz, ele teoricamente é do Ministério da Saúde, eu vou falar a verdade, eu não achei esse slide nem esses dados no site do Ministério da Saúde, mas acredito na reportagem, era uma fonte confiável. E ele diz quantos exames foram realizados na rede pública, na rede privada, e o total de exames realizados no Brasil e o total de exames que deram positivo dentre esses exames. A gente sabe, pelo menos é o que estava sendo divulgado, que o Brasil sabia muito bem quantos exames positivos
a rede privada tinha feito e sabia quantos exames no total a rede pública tinha feito. Mas não estava com uns dados confiáveis de quantos exames negativos a rede privada tinha feito. Então, esse slide aqui, ele parece tentar responder essa pergunta de quantos exames negativos a rede privada vinha fazendo, pelo menos esses 5 maiores laboratórios privados de análises clínicas. E olha só, 5 laboratórios privados já fizeram praticamente o mesmo número de testes do que toda a rede pública, né? Enfim, então aqui a gente tem os resultados positivos, é só fazer um menos outro, a gente vai saber os resultados negativos. A primeira coisa que me chamou a atenção nisso daqui isso é só para o PCR, só para o teste, aquele que detecta na hora, né, se a pessoa está ou não contaminada com o coronavírus. E o que a gente sabe? 236 mil, se arredondar, não é o número de casos do Brasil. Ontem, na mesma data desse slide, 26 de maio, a gente tinha 391 mil casos. Então, estão faltando aí 150 e poucos mil casos. Cadê esses 150 mil exames positivos faltando? Não pode ser só desses outros laboratórios privados que não são esses 5 maiores. Esses dados aqui são de testes rápidos. Então, a gente está vendo aí que os testes rápidos estão correspondendo a, no mínimo, 1/3 de todos os testes realizados, pelo menos os testes positivos no Brasil. Ou seja, esse 1/3 de pacientes está sendo diagnosticado muito depois. Isso é um problema que o Brasil está tendo. O grosso dos testes agora, quando a pandemia está avançando, deveria ser PCR. Esses testes rápidos, eles estão diagnosticando pessoas que já estiveram no passado contaminadas com a doença. Para a gente controlar a pandemia em tempo real, tem que ser teste PCR. É mais caro, é mais difícil de encontrar os insumos, mas é o que deve ser feito. Bueno, então a gente chega aqui numa taxa de testagem de 4.250 exames por milhão e isso dá aquela pergunta: será que isso é bom? Será que isso não é tão bom? Como é que a gente vai fazer essa comparação de se isso é bom ou se não é bom? Então, aqui a gente tem os dados. Esse daqui é o site Worldmeters, também deixo o link aqui embaixo, e ele traz muitas informações interessantes. Ele não é 100% acurado, ele às vezes demora um pouco para atualizar, mas ele traz dados muito próximos da realidade. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está com 4.104 testes por milhão, a gente tinha visto que era 4.200 testes por milhão que o Ministério da Saúde estava divulgando. Então, ele realmente está muito perto da realidade. E aí a gente pode ver, primeiro, a tristeza que o nosso país está em segundo lugar no número total de casos. O único país que tem mais casos do que a gente é os Estados Unidos, e eles têm, muito mais casos do que a gente. Mas só que eles também têm muito mais testes do que a gente. Essa coluna aqui é o total bruto de testes que cada país fez. E a gente pode ver que desses 16 países que estão aqui, excetuando a China, que a gente não tem esses dados, a gente sabe que os dados da China são meio controversos, de todos esses países, o Brasil é um dos que menos tem teste. O único país que realmente tem menos testes no total que a gente é o Chile, que tem 500 mil, a Arábia Saudita tem 740 mil, a gente tem 870 mil. Tem outros dois países que têm um pouquinho menos do que a gente, o Irã e, aliás, o Peru até tem mais testes do que a gente, estava achando que era menos, mas é até um pouquinho mais. Então, para terem noção, a gente tem o mesmo número de testes praticamente do que o Peru. É pouco teste, é pouco teste. E ainda mais se a gente for comparar testes por milhão de habitantes. O Brasil está aqui com 4.000 testes, arredondando, por milhão de habitantes. O Irã tem 10.000 testes aqui praticamente por milhão de habitantes. A gente vê que dessa lista aqui, de todos os países que estão mais contaminados, o único país que por milhão testou menos que o Brasil foi a Índia, que testou 2.000 e poucos, mas só que, na verdade, é porque eles têm uma população gigantesca. A população da Índia é medida na casa do bilhão. Se a gente for olhar
para o número bruto de testes, eles já testaram aí praticamente 3, 4 vezes mais do que o Brasil, a Índia, né? E, enfim, então testes por milhão de habitantes, olha os Estados Unidos aqui com 12 vezes mais testes do que a gente, 11 vezes, na verdade, mais testes do que a gente, a Rússia 15 vezes mais testes do que a gente. Assim, é o novo 7-1, pessoal. Isso daqui é um 7-1. Quem é que tá com 28 mil para ser o 7? Ó, aqui, deixa eu ver. Peru, a gente tá tomando de 7-1 do Peru quase, pessoal. Isso daqui é muito chateado, dá uma chateada isso daqui. A gente tem que testar mais, por aqueles motivos que eu já falei. Tanto para a gente conseguir melhorar a nossa economia, só com testes é que a gente vai poder dizer, bueno, tá na hora de voltar. Porque se a gente não sabe, se a gente não conseguir capturar aquela pessoa em tempo real que ela tá contaminada, que ela tá contaminando, ela vai contaminar todas as pessoas no seu ambiente de trabalho. E se ela contaminar todas as pessoas no seu ambiente de trabalho e cada uma delas for para suas famílias, a doença vai de novo voltar a um padrão exponencial. É muito complicado. A gente tem que barrar o avanço da doença na raiz. No dia que a pessoa saiu para o trabalho, apresentou primeiros sintomas, ela tem que ser testada. E não só ela, todas as pessoas no redor dela. Os testes rápidos são para um segundo momento. Por exemplo, mesmo exemplo da empresa, então a empresa não testou todo mundo no dia, mas fechou todos os seus funcionários por 14 dias. Daqui a 14 dias usa o teste rápido, é mais barato. E aí vê se os funcionários tiveram contato com o Covid ou não. Bueno, pessoal, fora isso, né, tem toda a questão da gente conseguir barrar o avanço da doença, né? Então, essas duas coisas aí, barrar o avanço da doença e abrir a economia, que são o que mais importam para a gente testar mais. A gente tem que testar mais para conseguir melhorar a situação do Brasil, não só no combate, mas também na economia, tá, gente? Então, era isso. Se ficou qualquer dúvida, põe aí nos comentários. E se eu usei um dado errado, se alguém tem mais informação também, pode pôr aí nos comentários, que eu sempre leio e tento aprender com vocês também, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.